Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá? Deixa eu colocar aqui o conteúdo para vocês na tela. Então, nosso assunto, que não é novidade, né? Vocês até já viram esse conteúdo no 8º ano, sobre crase. Então, vamos lá, se liga na crase e vamos estudar. O que você vai aprender nesta aula, tá? Quando o uso da crase ele é obrigatório, quando não devo usar crase, tá? E quando o uso da crase é facultativo, ou seja, opcional, ok? Então, você vai entender quando que eu tenho por obrigação utilizar a crase, quando eu não devo de maneira nenhuma utilizar essa crase e quando eu posso decidir se eu uso ou não, tá certo? Então, vamos lá, nós iremos descobrir que a crase não é nenhum bicho de 7 cabeças e que você pode perfeitamente saber utilizar a crase, certo? Então, gente, o que é crase? Crase é uma palavra de origem grega que significa mistura ou fusão. E é exatamente isso que ela indica em uma frase, tá? A crase nada mais é que um caso de contração. Então, vamos lá. Na realidade, se pararmos para prestar atenção, veremos que se trata de uma situação bastante comum no nosso idioma. Reparem nos exemplos, tá? Vejamos aqui. A preposição de mais o artigo feminino a fica igual a da. De mais a, da. Então, aí ocorreu uma contração, que foi essa fusão de uma palavra com outra palavra e formar uma nova palavra, certo? Aqui, a preposição em mais o artigo a, em mais a é igual a na. Também ocorreu outra contração. E a crase é isso, é uma contração. Só que é uma contração de A mais A, tá certo? Então, vejamos aqui. Sendo assim, a crase é a combinação da preposição a com o artigo do gênero feminino a, no singular ou as no plural, ok? Então, dessa forma, sempre que houver o encontro de a mais a ou a mais as, devemos indicá-lo graficamente na linguagem escrita por meio do chamado acento grave, que é esse acento que está entre parênteses e colocamos sobre a letra A. E fica dessa seguinte forma que vocês estão vendo aí em negrito. Ok? Gente, o acento grave, por favor, o acento grave não é a crase, tá? Ele marca a crase, ok? Eu sei que ali tem uma crase porque tem um acento grave, mas o acento grave não é a crase. A crase é a fusão da preposição a com o artigo no singular ou as no plural, tá certo? Quando falamos em crase, você deve se lembrar de duas coisas muito importantes, tá? Que você precisa lembrar para saber se vai haver crase ou não. Primeira, para ter crase, o verbo ele deve exigir a preposição a na oração. Se o verbo ele não exige essa preposição, consequentemente não haverá crase, porque a crase é a função do a preposição mais a ou as artigo, ok? Então, esse verbo ele precisa exigir essa preposição, tá? Número 2. O uso da crase só é permitido antes de palavras femininas. Porque, Úrsula, já pensou uma palavra masculina aceitar o artigo a? Entendeu? Então, palavras femininas aceitam o artigo a. É por isso que existe a crase. Aliás, é por isso que a crase só existe, né, só é permitida antes de palavras femininas. Tudo bem até aí? O verbo tem que exigir a preposição a. E a crase só é permitida antes de palavras femininas, certo? Veja, nós temos aí no primeiro exemplo, obedecemos ao regulamento. Percebam que o verbo obedecer, ele exige a preposição a, porque quem obedece, obedece a algo ou obedece a alguém, tá?
esse verbo ele exige a preposição a. Ok. A palavra regulamento, que está depois do verbo, ela é uma palavra masculina. Portanto, ela aceita o artigo o, tá? Então, aqui houve uma contração. Nós temos, na verdade, uma união, né? Da preposição a com o artigo o, tá certo? Então, ficou ao, ok? Então, obedecemos ao regulamento. Ótimo. Repare que o ao nada mais é do que a contração da preposição a com o artigo definido o, certo? Mas, nesse exemplo aqui abaixo, nós temos o seguinte: obedecemos à norma. Você sabe explicar por que colocamos a crase na oração acima? Vejamos o seguinte. Gente, como eu falei, o verbo obedecer, ele exige a preposição a. Então, obedece a, na verdade. E a palavra depois do verbo, a palavra norma, é uma palavra feminina, tá? Que aceita o artigo a, tá certo? Eu digo a norma, tá certo? Então, aqui houve uma fusão, tá? Da preposição a com o artigo a. Houve uma fusão e resultou na crase, ok? Entendido? Antes de estudarmos os casos específicos de uso da crase, né, os casos em que é obrigatório, em que não se deve usar ou que é opcional, existem algumas dicas que merecem ser revistas e que ajudam a resolver muitos casos, tá? Então, se preparem aí para as dicas. Numa frase, se nós pudermos usar apenas para, se eu puder usar apenas a preposição para em lugar da preposição a, é porque não ocorre crase. Agora, se pudermos trocar por para a ou para as, é porque se dá a crase e o acento grave, ele deve ser empregado. Então, vamos aqui analisar os seguintes exemplos, tá? Ele mostrou o quadro, a mulher. Então, vejamos, pessoal, vamos trocar essa palavrinha aqui por para a. Se der certo, vai haver crase, tá? Então, vamos lá. Ele mostrou o quadro para a mulher. Vejam só, deu super certo trocar, fazer essa substituição. Então, quer dizer que essa palavra acima deve sim ser inserido, né, o acento grave, ok? Que marca a crase. Agora, no exemplo abaixo, ele mostrou o quadro a ela. Vamos aqui fazer a substituição desse a, tá, por para. Ele mostrou o quadro para ela. Também deu super certo trocar por para. Mas, vejam só, quando você puder usar só o para no lugar da preposição, quer dizer que não ocorre crase, tá certo? Agora, se você conseguir usar o para a ou para as, vai ter crase, ok? Essa é a primeira dica. Outra dica é substituir uma palavra feminina em questão por uma masculina. Se na substituição, tá? Quando você substituiu aquela palavra feminina, você está com dúvida, tá? Até então você está com dúvida. Será que antes dessa palavra feminina, como aqui nesse exemplo, ele se dedica à pintura? Pintura é feminina. Será que aqui realmente tem crase? Então, para que eu tenha certeza que ali ocorreu crase, eu vou fazer uma substituição dessa palavra feminina por uma palavra masculina, tá certo? E se durante essa substituição você puder usar o ao ou aos, tá? Que é uma preposição mais artigo masculino, ocorrerá a crase no caso da palavra feminina. E o acento grave deve ser colocado. Então, quando eu fizer essa substituição e durante a substituição aparecer o ao ou aos, tá? Quer dizer que no exemplo anterior, que tem a palavra feminina, deve sim ser colocado o acento grave que marca a crase. Então, vamos lá. Ele se dedica à pintura, até então estamos na dúvida. Vamos lá para exemplo 2. Ele se dedica, quem se dedica a algo, né? Ele se dedica ao esporte. Vejam só, a palavra esporte é uma palavra masculina, o esporte.
E aqui antes da palavra esporte apareceu o ao. Quer dizer que aqui na oração anterior, a crase, o acento grave deve ser sim inserido aqui, tá? Porque ocorreu uma crase, ocorreu a fusão, tá certo? Por quê? Vejam só, esse ao, nós temos aqui o a preposição, quer dizer que aqui o verbo na oração anterior, ele exige essa preposição a, e a palavra pintura, como é feminina, ela aceita o artigo a. Então, a mais a, crase a, tá certo? Crase obrigatória. Pronto. Aqui nós vamos iniciar os casos específicos, tá? A crase obrigatória é na indicação de horário. Exemplo, chegamos às 10 horas. Pessoal, o verbo chegar, ele exige a preposição a, tá certo? Quem chega, chega a. Então, ele exige a preposição a e aqui nós temos horas e antes de horas é obrigatório o uso da crase. Então, chegamos às 10 horas, tá certo? Então, houve uma fusão de a mais as, tá? Agora, exemplo, no segundo exemplo, acordei às 6 horas. Acordei às 6 horas. Então, a mais as, crase a. Ok? B. Antes de locuções adverbiais femininas, também é obrigatório, tá? O uso da crase. O que são locuções adverbiais? Vocês lembram? O conjunto de palavras que expressa a ideia de um advérbio. Então, mas lembrem que essas locuções adverbiais precisam ser femininas, ok? Exemplo, a comitiva chegou à noite. Gente, à noite, essa expressão traz a ideia de quê? De tempo, não é verdade? Então, aqui eu tenho uma locução adverbial e feminina, tá certo? Então, a crase é obrigatória. O carro virou à esquerda no farol. À esquerda se refere a lugar. Eu tenho uma locução adverbial, porque aqui eu tenho um conjunto de palavras, tá, que expressa a ideia de um advérbio. Então, eu tenho uma locução adverbial e feminina, tá, à esquerda. Então, aqui a crase é obrigatória. João fez o trabalho às pressas. Como o João fez o trabalho às pressas, então as pressas indica o modo, a maneira como ele fez o trabalho. Aqui eu tenho uma locução adverbial, novamente, um conjunto de palavras, né, que expressa a ideia de um advérbio, e uma locução adverbial feminina, tá? O João fez o trabalho às pressas, então a crase aqui é obrigatória. Entendido? C. Crase com pronome demonstrativo, tá? Aqueles pronomes que demonstram algo a alguém, como, por exemplo, aquele, o aquela, tá certo? E seus plurais. Crase com pronome demonstrativo, vamos lá. Nesse caso, para saber se a crase, tá? Quando você utilizar o aquele, o aquela e seus plurais, para que você saiba que a crase basta efetuar a seguinte substituição. Se for possível trocar aquele por para aquele, ou para aquela, ou para aqueles, e ainda para aquelas, a colocação do acento grave será obrigatória. Então, vejamos aqui o seguinte exemplo. Entregue o livro àquela menina. Eu posso trocar esse aquela por para aquela. Se deu certo você trocar por para aquela, é porque quer dizer que aqui vai sim existir a crase, certo? Nesse pronome demonstrativo. Agora, nunca ocorre crase, pessoal. Prestem atenção, antes de verbo. E é incrível como a gente vê nas redações de alunos, né, eu já fui corretora de redação, como os alunos costumam colocar crase antes de verbo. Que acha que fica bonito, acha que fica mais... Parece que você sabe escrever bem,
sabe? Mas estão super enganados, que é um erro gravíssimo, tá? Crase antes de verbo. Então, minha mãe voltou a frequentar a academia. Gente, esse A aqui, ele não vai ter crase. Não vai existir o acento grave aqui, por quê? Porque aqui frequentar é um verbo e ele está o quê? Antes do verbo, ok? Então, aqui vai ficar só o a preposição, tá? Minha mãe voltou a quê? A frequentar a academia, tá certo? No item B, antes de palavra masculina, não pode, não existe crase antes de palavra masculina. Como eu já disse, palavras masculinas não aceita o artigo feminino, a ou as. Então, aqui, ó, bem-vindo a São Paulo. Aqui, pessoal, nós temos a preposição a, tá? E não vai haver crase. Por quê? Porque a palavra aqui, São Paulo, é masculina, tá certo? Então, mas eu tenho outra dica também, que eu vou falar mais na frente, tá? Quando se referir a lugares geográficos. Se eu não falar, vocês me lembram, tá? Me lembrem no grupo. Então, vamos lá. Pessoal, o item C diz o seguinte: quando o A estiver entre duas palavras repetidas, também não vai haver crase, tá certo? Você deve tomar o remédio gota a gota. Aqui nós temos o A entre palavras repetidas, portanto, esse A não vai existir crase aqui, tá certo? Quando que a crase é facultativa? Quando que a crase ela é opcional? Então, vamos lá. Diante de um pronome possessivo, tá? Aqueles pronomes que dão ideia de posse, tá? Meu, minha, sua, seu. Com o substantivo feminino no singular, o uso do acento grave é facultativo, tá certo? Então, quando esse pronome acompanhar um substantivo feminino no singular, você usa a crase se você quiser, tá certo? Agora, se o substantivo estiver no plural, a indicação da crase será obrigatória. Vejamos aqui os seguintes exemplos. Eduardo entregou o presente a quem? A sua mulher. Vejam que o pronome possessivo está acompanhando um substantivo feminino no singular. Então, aqui a crase é facultativa. Eduardo entregou o presente à sua mulher. Então, eu posso usar com crase ou sem crase o a, tá certo? Agora, dei um presente às minhas amigas da escola. Vejam só, o pronome possessivo minhas, ele está acompanhando um substantivo no plural. Quando o pronome possessivo acompanha um substantivo no plural, você deve usar a crase. A crase, na verdade, é obrigatória nesse caso, tá? É por isso que aqui está com acento grave, certo? E diante de um nome próprio feminino singular, o emprego da crase também é facultativo. Então, antes de nomes femininos, nomes próprios, tá? Você usa também a crase se você quiser, né? É opcional. Eduardo entregou o presente a Ana Clara. Então, vejam só, aqui nós temos um nome feminino, um nome próprio, tá? E aqui tem a crase, marcada pelo acento grave. Agora, Eduardo entregou o presente a Ana Clara. Aqui sem o acento grave, tá? Quer dizer que não há crase. Então, eu posso usar das duas formas, tá? Quando esse a, ele estiver antes de um nome feminino, um nome próprio, certo? Gente, vamos ver se vocês realmente aprenderam. Só um instante. Aqui nós temos uma questão, tá? Essa questão, o que vocês irão fazer? Vocês irão preencher essas lacunas que estão em branco com uma dessas seguintes opções, tá certo? Após vocês conseguirem responder, vocês enviem para mim, enviem as respostas, tá? Para o meu privado, tá certo?
Vocês irão analisar de acordo com o que nós estudamos aqui e aguardem mais informações sobre a atividade do grupo de vocês, atividade de sala, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês realmente tenham compreendido o assunto. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.